O livro do Apocalipse, que livro! Com certeza um dos textos mais fascinantes, mais debatidos e, vamos ser sinceros, mais misteriosos de todos os tempos. Há quase 2000 anos, ele inspira artistas, teólogos e confunde muita gente também. Porque quando a gente ouve a palavra apocalipse, o que vem à cabeça? É quase automático, né? Fim do mundo, catástrofe, uma grande batalha cósmica. A cultura pop, o cinema, tudo isso ajudou a criar essa imagem na nossa mente. E não é para menos. É uma leitura que desafia, cheia de símbolos, de imagens fortes. Muitas vezes parece um código super complicado sobre o fim dos tempos, quase indecifrável. E isso pode dar um pouco de medo, claro. Mas e se a gente estiver olhando para o lado errado? E se, ao focar tanto no desastre, a gente estiver perdendo o ponto principal? Vamos tentar mudar a lente aqui. Em vez de um roteiro para a catástrofe, e se o apocalipse for, na verdade, uma grande mensagem de esperança? A pista está logo na primeira frase. A palavra grega original é apocalipsis, e ela não significa fim do mundo ou desastre. Significa revelação, tirar o véu. Ou seja, o livro já começa dizendo que o seu propósito é revelar alguma coisa. Ou melhor, revelar alguém. E para a gente conseguir entender o livro todo, é essencial começar pelo começo, pela visão incrível que o autor, João, tem logo no primeiro capítulo. Essa imagem funciona como uma chave de leitura para todo o resto. A descrição começa com tudo. Cabelos brancos como a neve. O que será que uma imagem tão forte como essa queria dizer? Então, essa imagem não tem nada a ver com idade avançada. Na verdade, ela é uma referência a uma figura do livro de Daniel, o Ancião de Dias. Para quem lia isso lá no primeiro século, a mensagem era clara. Isso aqui é sobre eternidade. Sobre alguém que existe antes mesmo do tempo começar a ser contado. Agora, a visão fica ainda mais intensa. Os olhos, como chamas de fogo. Dá para imaginar um olhar que vê através de tudo, né? E é exatamente essa a ideia. É um símbolo da onisciência, da capacidade de ver e saber todas as coisas. Pensa só no impacto disso para aquelas primeiras comunidades cristãs. Elas sofriam perseguição, se sentiam esquecidas e, de repente, recebem essa mensagem. Tem alguém que vê tudo. Nada passa despercebido. Isso devia ser um conforto imenso. A descrição continua, agora focando nos pés. A imagem é de bronze polido, que era o metal mais forte que eles conheciam na época, e ainda por cima purificado pelo fogo. A simbologia aqui é uma força que não dá para abalar. Pés de bronze que podem esmagar qualquer obstáculo e que se mantêm firmes não importa o que aconteça. É uma imagem de poder total, de vitória certa. E depois de todas essas imagens, vem o som. Um som avassalador. A voz dele é comparada ao barulho de uma cachoeira gigante. Já parou para pensar no som de uma queda d'água enorme? É impossível ignorar. É um poder da natureza que te envolve. A ideia aqui é essa. Uma autoridade tão absoluta que, quando ele fala, tudo e todos escutam. A palavra dele é final. Ok, a gente decodificou essa figura central. É alguém eterno, que tudo vê, todo-poderoso e com autoridade absoluta. Mas como isso se conecta com a ideia de que ele está no controle da história? Bom, o autor do Apocalipse não estava escrevendo do zero. Ele estava dialogando com outros textos, principalmente o livro de Daniel, que tem uma espécie de relógio profético. O Apocalipse, para muitos, é visto como o capítulo final dessa grande história que começou a ser contada lá atrás. E dentro do livro, a gente vê que os acontecimentos se desenrolam em ciclos de 7. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Essa estrutura não é por acaso. Ela cria uma sensação de ordem, de que a história não está acontecendo de forma caótica, mas está caminhando, de propósito, para um desfecho já definido. Mas vamos voltar para as pessoas que leram isso pela primeira vez. Qual era o sentido de tudo isso para elas? Por que apresentar uma figura tão poderosa para um grupo de gente que estava sendo perseguida pelo Império Romano? É fundamental a gente lembrar do contexto da época. O Apocalipse não era um livro de curiosidades para o futuro. Era uma carta, uma mensagem de sobrevivência para comunidades reais que estavam sofrendo muito por causa da sua fé. E aí vem o clímax da visão. Essa figura imponente se vira para João, que está caído de medo, e diz: não tenha medo. Aquele ser com poder sobre o universo oferece conforto. E mais, ele diz que tem as chaves da morte. Ou seja, ele tem poder sobre a maior arma que o Império Romano usava contra eles. E esse é o ponto-chave de tudo. A intenção dessa visão nunca foi assustar. Foi o contrário.
Foi dar força, inspirar esperança. Era como dizer, olha, o poder de Roma parece grande, mas ele é passageiro. O verdadeiro poder, o poder eterno, está aqui. A vitória final já está garantida. Isso nos leva a uma última provocação. E se, por séculos, a gente estiver fazendo a pergunta errada? Toda essa energia gasta tentando criar uma linha do tempo, tentando descobrir quando tudo vai acontecer. E se a grande revelação do Apocalipse não for sobre o quando, mas sim sobre o quem? Quem, afinal, está no controle de todas as coisas? Talvez essa seja a verdadeira chave.